o problema do conhecimento. Já vimos nos capítulos anteriores que o problema do conhecimento se apresenta como um processo histórico. Que se desenvolve através de fases sucessivas, precisamente definidas. O que dissemos da tradição filosófica reafirma essa tese. Ao estudar os horizontes culturais, vimos que o conhecimento positivo só se tornou possível com a superação das fases anímica, mítica e religiosa, no momento em que as ciências começaram a desenvolver-se. Kardec explica no capítulo 1 de A Gênese que o Espiritismo só poderia aparecer depois do desenvolvimento das ciências. O que diríamos disso ao lembrar que as ciências, segundo vimos acima, deram origem ao materialismo? A filosofia espírita é dialética. Explica a realidade através das suas próprias contradições. O aparecimento das ciências e seu desenvolvimento colocaram o homem diante da realidade objetiva. Essa realidade afugentou os fantasmas da superstição, mas ao mesmo tempo facilitou a compreensão do fenômeno mediúnico. Se por um lado as pessoas mais apegadas ao plano físico negaram a existência de vida além da matéria, por outro lado, as pessoas mais desapegadas foram capazes de interpretar a mediunidade de maneira racional. A consequência apresentou-se de maneira dupla. Surgiu o materialismo, mas surgiu também o espiritualismo científico. O Espiritismo se apresenta, assim, como um processo gnoseológico especial, ou seja, como uma forma especial do processo do conhecimento. Superadas as fases anteriores da evolução, o homem se torna apto a captar a realidade de maneira mais intensa. Desapareceram os embaraços da superstição e o campo visual do homem se tornou mais claro e mais amplo. Liberto do temor de Deus e do diabo, o homem se reconhece a si mesmo como uma inteligência autônoma, atuante na matéria. Ao reconhecer isso, percebe que a dualidade espírito-matéria, anteriormente percebida de maneira confusa, esclarece-se.
a inteligência humana é um poder atuante, que supera também o mistério da morte. O desenvolvimento e o treinamento da razão através da Idade Média e a consequente eclosão do racionalismo na Renascença liberto da ganga das emoções primitivas e das elaborações teológicas do misticismo, conferem ao homem a maturidade suficiente para enfrentar a realidade como ela é. Os fenômenos anímicos e mediúnicos do passado podem agora ser examinados de maneira racional. A captação da realidade já não é mais emocional. As categorias da razão definiram-se e aguçaram-se, permitindo uma captação direta do aqui e do agora existenciais, sem a mescla das sensações confusas e das emoções turbilhonantes do passado. A razão, dominando o caos das sensações e das emoções, equaciona de novo a realidade psicofísica. Põe o psiquismo humano e a realidade exterior sobre a mesa para uma avaliação direta. Surge, em consequência dessa nova forma de captação e de julgamento do real, uma nova concepção do mundo. Essa concepção é ao mesmo tempo crítica e genética. Do ponto de vista crítico, ela julga o passado, a antiga concepção e a antiga posição do homem diante do mundo. Do ponto de vista genético, ela constrói uma nova concepção e uma nova posição. Lembrando ainda a lei dos 3 estados de Auguste Comte, poderemos dizer que a nova concepção se apresenta como uma síntese da oposição dialética entre o estado teológico e o estado positivo. Por isso mesmo é que a dualidade de consequências, a que acima nos referimos, teria fatalmente de ocorrer. Ao sair do estado teológico e entrar no estado positivo, o homem tinha fatalmente de elaborar a sua concepção positiva do mundo, ou seja, a concepção materialista. No mesmo instante, porém, esta concepção surgia como oposição à concepção teológica.
O processo dialético se completa na síntese espírita. A concepção espírita do mundo reúne o misticismo teológico e o cientificismo positivo. Daí a sua natureza de espiritualismo científico. Julgar o mundo é avaliá-lo. A concepção espírita equivale, portanto, a uma reavaliação do mundo. Diante dela, os antigos valores estão peremptos, superados. Também, para a concepção materialista, os antigos valores tinham perecido. O materialismo substituíra os valores espirituais e morais pelos valores utilitários. Mas o Espiritismo reformula os dois campos e modifica a posição de ambos. Os valores espirituais são reconduzidos ao primado do espírito, mas os valores morais e materiais não são desprezados ou subestimados, como na antiga mística. Há um novo critério valorativo, a lei de evolução. Este critério substitui, por um processo de síntese dialética, os dois critérios que anteriormente se opunham, o salvacionista e o pragmático. A salvação não está mais na fuga ao utilitário, mas no bom uso do utilitário em favor da evolução. A axiologia espírita não é antropológica. Sua escala de valores não funciona em relação ao homem, mas à realidade universal. É o que vemos, por exemplo, nesta afirmação de Kardec, em seu comentário a 8236 de O Livro dos Espíritos. Nada existe de inútil na natureza. Cada coisa tem a sua finalidade, a sua destinação. As coisas valem não em referência aos interesses passageiros do homem, mas em referência ao processo cósmico de evolução, dentro do qual o homem se encontra como uma forma passageira do espírito.
Este é imortal e por isso mesmo sabe que as circunstâncias não podem determinar uma escala real de valores. O próprio homem vale pelo quanto evolui e não pelo que é ou pelo que aparenta ser num dado momento. Essa nova axiologia tem suas consequências no plano da cosmologia e da cosmogonia. Na cosmologia, Kardec afirma: todas as leis da natureza são leis divinas. Capítulo 1 de O Livro dos Espíritos. A estrutura de leis naturais do cosmos não se restringe ao plano físico, porque é uma estrutura global. Que abrange, segundo os termos da moderna ontologia do objeto, todas as regiões ontológicas. A cosmologia espírita é íntegra e não dualista. É um todo em que não há sobrenatural e natural, pois o cosmos é um processo único. Na cosmogonia é que vai surgir o dualismo, porque o cosmos aparece como criação. Temos então a dualidade criador e criatura. Mas essa dualidade, mesmo no plano cosmogônico, que pertence à religião espírita, explica-se como causa e efeito. Numa espécie de polaridade que, segundo advertem os espíritos, nossa inteligência atual não consegue apreender em sua verdadeira natureza. Não obstante, a evolução nos assegura desde já que a compreensão se tornará possível no futuro, pois é dado ao homem saber na proporção em que ele cresce espiritualmente. Chegamos assim a um aspecto da teoria espírita do conhecimento que é de fundamental importância, porque resolve naturalmente o velho problema filosófico dos limites do saber e resolve até mesmo o impasse a que, neste terreno, chegou o pensamento kantiano. Para a filosofia espírita, não há zonas interditas ao conhecimento humano. O saber metafísico é tão possível quanto o racional. A própria razão transcende os limites de suas categorias, na proporção em que novas experiências lhe vão sendo acessíveis. O homem é um processo, e na proporção em que se desenvolve,
supera-se a si mesmo, superando as suas limitações. A interdição às zonas superiores do conhecimento não decorre de nenhuma determinação misteriosa. E nem mesmo de qualquer espécie de incapacidade, mas apenas da falta de crescimento, de desenvolvimento, de evolução e maturação do homem. O problema das origens é, por enquanto, de ordem religiosa ou, como Kardec prefere dizer, moral. Deus criou o mundo, mas como e por quê ainda não o podemos saber. O que sabemos, sem dúvida possível, é que o mundo existe e nós existimos nele. A filosofia espírita parte dessa realidade existencial para investigar as suas dimensões que não se restringem ao simples existir, mas se ampliam no evoluir, no vir a ser. O que sabemos é que o homem, como todas as coisas, evolui. E que o destino do homem é transcender-se a si mesmo. O espírito e o tempo. Herculano Pires.